É briga de ADM por causa lá do Matheus vencendo a prova do anjo. Aí o Davi sugerindo pro Matheus botar a Plantana no monstro. Só que aí o ADM da Plantana não gostou nada disso. Começou a falar um monte de coisas. Tá a maior briga na internet por causa disso. Mas ó, não vamos dizer que não seria interessante a Plantana cair no monstro e cair na xepa, né? Mas o Alegrete é bonzinho demais pra fazer esse tipo de jogada. O Alegrete é bonzinho demais pra tentar, de alguma maneira, fazer uma cartada interessante pra esse jogo. Eu achei interessante ele ganhando a prova do anjo, eu vou ser sincero pra vocês. Porque aí ele ganhando a prova do anjo meio que complica um pouquinho mais o trabalho da Plantana. No vídeo anterior, eu falei para vocês que a Plantana facilitou todo o trabalho das fadas, porque na votação entre as pessoas da mira, que vai acontecer logo depois do veto da Raquel, o Bila certamente vai levar praticamente todos os votos das fadas, e as fadas sequer não vão precisar ter que se comprometer entre si. Ontem a gente já tinha falado nessa possibilidade das fadas votarem entre elas. Eu acharia interessantíssimo, por exemplo, a gente ver a Alane votando no Alegrete, votando no Davi votando na Bia. Eu acharia interessante se isso acontecesse. Mas a gente só vai ver isso lá na frente quando já não fizer mais nenhuma diferença, né? Vamos ser sinceros, não vai mais fazer diferença. Agora, o Bila, que já reclamou ontem por causa da mira, passou a festa inteira chorando e reclamando disso, e a única maneira que ele tem de escapar do paredão era essa, vencendo uma prova do anjo e pegando a imunidade do anjo, alguém dando esta imunidade para ele, porque senão ele vai ter ali um pouquinho mais de 5 votos, quem sabe até ele tenha mais 2, os votos da Lady e da Raquel. Vou já explicar para vocês como é que eu acho que vai ser essa dinâmica amanhã. Mas aí, né, seria interessante a gente ter visto o Bila imunizado. Só que essa brecha aí que a Plantana deixou ontem já facilitou bastante o serviço das fadas. Basta o pessoal de lá ser esperto, basta prestar atenção. Não é tão difícil assim fazer esse jogo. E seja lá como for, o Bila não suportou levar esta mira. Ele reclamou disso, ele passou a noite inteira falando. Realmente foi muito chato, chatérrimo a gente ter que ver o Bila falando disso, tendo que ver o Bila falando, inconformado com isso. Foi chatérrimo. Então a gente vai te explicar mais ou menos como é que foi a festa, como é que foi tudo o que aconteceu ontem à noite. Vem com a gente, vamos entender isso tudo. Logo depois lá das miras começou a festa, começou lá com a Lecha, teve lá do Da Beat também, se divertiram, Só que depois, entre uma e outra apresentação, o Buda falou lá sobre as prioridades dele. O Bila estava muito inconformado. Aí o Bila disse que ele se decepcionou muito com a Pitel, porque a Pitel tinha levantado o nome dele para ser colocado na mira e que todos ali dentro do grupo tinham concordado com isso. Aí o Buda disse para ele que não foi assim e que o Bila ainda segue sendo uma de suas prioridades. A primeira prioridade dele é a Lady, e depois o Bila, e só depois é que ele vai colocar a Pitel. Aí pronto, o Bila continuou reclamando, enchendo o saco, se achando injustiçado, mas com razão. Ele falou pro Buda que alvo é alvo. Então a Plantana deu um alvo para ele, obviamente que ele vai se sentir mal, vai sentir que ele vai cair no paredão. O Bila não estava tão errado em pensar assim. Aí depois teve uma conversa da Pitel com o Buda
e eles disseram que o Buda estava realmente muito puto com toda essa situação. Aí a Pitel disse que ela tentou de todas as maneiras conversar com o Bila para ele entender essa estratégia que eles tinham armado. Só que aí depois ela disse que ela se cansou de explicar as coisas pro Bila sobre como seria essa estratégia. Aí o Buda disse que ele tentou também conversar com o Bila, só que o Bila ficou muito bolado por causa dessa situação, porque ele descobriu que ele é a primeira opção de voto de todo mundo no grupo dos gnomos e que se tiver uma dinâmica que eles sejam obrigados a votarem entre si, é no Bila que eles vão votar. Guarda essa informação aí porque isso vai ser interessante. Aí a Pitel então diz que o Bila é muito teimoso e que ele só quer escutar o que ele quer escutar. Ele não quer escutar outras visões de mundo. Aí ela também diz que ela tá sem muita paciência pro Bila. Aí depois a própria Pitel foi conversar com a Fernanda. Aí ela disse que tava já cansada dele. A Fernanda disse que o Bila entendeu a pulseira como uma coisa ruim, como uma estratégia ruim de jogo e que na verdade não era uma estratégia ruim, mas que ele ficou incomodado, ficou irritado com isso e que ele levou tudo ao pé da letra. Aí a Pitel disse que ela levantou o nome dele, que ela falou porque era o nome que ela percebia que era meio que um consenso entre eles e que não levantaria desconfianças. Mas depois ela lista que dos 5 nomes que eles tinham disponíveis ali, é o Bila, desculpa. Depois é que seria a Lady, e aí ela usaria a mesma justificativa para os dois. Os dois nunca foram ao paredão, então essa é a melhor justificativa que eles poderiam dar para o Bila. Aí a Fernanda disse que o voto é pessoal. Aí a Fernanda também falou que ela não é obrigada a revelar o voto dela pra ninguém. Depois ela falou que ela protegeria o Bila e votaria na Lady, que cada um deles ali tem a sua lista de prioridades. Então que o Bila não ficasse tão encasquetado com isso. Aí depois a Lady estava conversando lá com as meninas, com a Plantana, com a Raquel. Aí ela falou que o resto da casa estava achando que ela foi influenciada pelo Buda para dar um alvo no Bila. De uma certa forma foi, só que a Plantana disse que não foi só isso. A Plantana falou que ela resolveu dar essa mira para ele porque ele estava dando o coração partido para ela no queridômetro, porque ela tinha outras razões para terminar, para mandar ele, como por exemplo o término conturbado que os dois tiveram. Ela também fala que a história dele está bem mal resolvida, então que ela teria muitos motivos para ir no Bila, além da estratégia que o Buda tinha dito para eles fazerem. Aí a Raquel disse que a decisão da Plantana sobre o Bila na mira aconteceu justamente de tarde, um pouquinho antes deles se arrumarem para a festa e já estavam pensando que teriam essas 5 miras. Ele seria um alvo de qualquer maneira, independente de quem influenciou ou não. E aí começou lá o show da Lecha, teve um momento lá que desse show da Lecha, que a Pitel e a Fernanda deram um beijinho. Aí depois teve uma conversa lá do Davi, lembrando que a Lecha era casada com o Guimê. Aí depois ele lembrou lá que o Guimê tava no ano passado no BBB. Aí o Matheus falou que isso era uma loucura, porque ano passado eles estavam juntos, mas que depois do BBB isso acabou, eles não estavam mais juntos. Aí o Davi lembra que ele assistiu a festa lá, aonde o Guimê passou a mão na bunda da Dânia. E aí eles comentaram aí a coincidência que aconteceu da Lecha cantar justamente no dia que o Guimê foi expulso do BBB 23. O Buda foi expulso no dia 16 de março. Ontem foi dia 16 de março. Então, foi justamente isso. Ontem não, hoje, dia 16 de março. Aí o Davi e a Alane também começaram a conversar aí sobre como vai ser a dinâmica de indicação.
Aí a Alane falou que é muito confortável para a Plantana justificar mandar ela para o paredão só por causa das estalecas e que tinha sido um argumento muito raso ela fazer a mesma coisa quando ela deu a mira para ela antes da festa começar. Só que aí a Isabelle não quis participar da conversa, se levantou, foi embora. Aí depois o Davi disse que pela justificativa que a Plantana deu, ela vai indicar a Bia direto pro paredão. Lembra lá que a Plantana tinha dito que a Bia, nas 2 vezes que foi líder, tinha dado mira pra ela, falou dela e ela não teve um direito de resposta? O Davi falou justamente isso. Agora ela vai ter esse direito de resposta. Então é muito mais fácil ela ir em cima da Bia. O que de fato vai acontecer, né? Aí a Alane falou a mesma coisa pro Davi. Ela acha que com certeza a Bia será a indicada. Aí o Davi diz que ele se surpreendeu com a Plantana ter dado uma mira pro Bila. Aí a Alane disse pro Davi que isso já deixava claro para todo mundo que o Bila não tá de fato jogando lá do outro lado, mas que ele tá encostado nos gnomos para se salvar. Aí a Plantana disse que pelo menos por hora, a Alane falou que a Plantana, pelo menos por hora, não ia botar a Isabelle direto no paredão, que elas não iam se votar. E aí, passado um pouquinho lá da festa, os dois conversando ali, o Davi foi procurar a Isabelle, foi falar para ela sobre a indicação. O Davi lembrou que a Plantana disse que a Isabelle não é um alvo dela. Aí a Isabelle parece que ela não estava muito afim de querer se envolver nessas questões do jogo. Aí ele disse que quando ela chamou ele para mira naquele momento, ele disse que isso era muito óbvio, que ele igualmente não gostou de ter sido chamado, mas que ele respondeu com um deboche para cima dele. Aí o Davi chama o Alegrete para ir lá dançar com a Isabelle, só que aí o Alegrete já tinha percebido que a Isabelle estava um pouquinho triste por causa dessa história toda aí da Plantana, aí ele não quis dançar com ela. Aí depois o Davi foi tentar falar de voto com a Isabelle, tentar saber quem a Isabelle poderia votar além do Bila. Só que aí ele perguntou para ela assim: você votaria na Lady? Aí a Isabelle disse que ela não queria saber de falar de voto durante a festa, que ela não ia falar disso e que de tarde ou no domingo eles falariam sobre o jogo. Ela se negou, começou a dizer que ela quer estar nesta vibe de festa, que ela não está ali interessada em saber estratégias de jogo. Só que aí, como ela escapou da mira, vocês vão ter que concordar também. A Isabelle tá com um pezinho lá do outro lado, né? A Giovana não quis botar uma mira nela, então ela já abriu aí essa ponte para as duas começarem a dialogar. Aí depois teve uma outra conversa da Alane com a Bia. Aí a Alane e as duas opinaram que era muito escroto as duas terem que ir para uma festa com esse alvo no braço e que não dá para dançar porque já fica mostrando a mira para todo mundo ver. Aí a Bia diz que a Alane e o Davi deveriam estar rindo à toa porque eles voltaram de 4 paredões, então que o pessoal da casa não teria coragem de botar os dois. Aí a Alane disse para ela que não é porque eles voltaram de 4 paredões que eles não seriam poupados e que eles vão acabar caindo no paredão e que os outros ali só não foram para 4 paredões porque eles não foram para 4 paredões, eles não chegaram a ser indicados para isso. E aí, quando eles acharam que a Denisiane não ia sair do programa, ela foi eliminada. E eu aqui vendo essa cena e jogando aqui na cara da Bia. Tá vendo, Bia, como você foi falar besteira? Não precisava você ter falado tanta besteira assim. Alvo é alvo. Aí depois o Buda começou a se aproximar ali da mesa onde eles estavam. Aí o Davi e o Matheus começaram a observar que o Buda deixou o casaco que ele estava vestindo bem perto da mesa onde eles conversavam.
E aí o Buda apareceu, pegou o casaco dele e ele fez isso de uma maneira a ouvir a conversa do Davi e a conversa do Alegrete. Aí depois que ele saiu dali de perto, os dois começaram a rir e disseram que o Buda só poderia estar louco de estar vestindo um casaco no calor infernal que eles estavam ali dentro. Aí o Davi falou para o Alegrete que ele observou que o Buda estava olhando para os dois enquanto ele se afastava da mesa, enquanto ele estava bem de longe. Aí o Mateus disse que o Buda só poderia acreditar que ele estava arrasando corações. E aí o Davi diz que inclusive o Buda é uma das opções que eles podem usar para colocar no paredão, porque seria também interessante. Mas ele falou que hoje uma das opções que seria muito interessante é justamente a Lady. Botou a Lady no paredão, é certeza de que ela vai sair. Aí o Mateus falou pro Davi que ele não tem certeza se a Bia votaria na Lady agora. Aí o Davi disse para ele que eles precisam fazer essa análise de jogo agora, de começar a pensar na dinâmica, porque podem ir 2 deles pro paredão e dependendo de como for a dinâmica, podem cair 3 diretamente no paredão. E aí ele usou o termo fudeu, e de fato fudeu. Eu acho que vai ser muito difícil irem os 3, podem até ir, só que a Plantana facilitou o trabalho deles também de puxar os gnomos pro paredão. Aí o Mateus diz que eles precisam ter pelo menos 2 nomes do outro lado para votar, porque sempre um deles vai ter algum empecilho, sempre vai ter uma pessoa que não vai querer votar nesse nome. Aí o Davi começou a ficar especulando sobre o poder que a Pitel tem. Aí ele disse que seja para indicar ou imunizar uma pessoa, ou então vai lá junto com a Raquel e tem que ter um consenso para mandar uma pessoa pro paredão. Aí o Mateus falou que ele não acreditava muito nisso. Ele também falou que ele não gostou da mira que a Giovana deu nele, porque falou que ele era debochado, falou coisas que ele não era e tal. Ele ficou bastante chateado com isso tudo. Aí depois, as meninas foram conversar, a Bia e a Alane, e aí ela falou que o medo dela é justamente irem os 3 ou os 4 direto pro paredão. A Bia falou que esse é o que tá apavorando ela. E aí a Bia diz que eles precisam votar no Bila e acompanhar o voto da Isabelle. A Bia diz que só tem um anjo e um Big Fone para eles se agarrarem ali, porque ela não quer ter que dividir o paredão com os colegas das fadas. Aí ela diz que o medo que dá nela de ir pro paredão é justamente esse, dela ter que dividir o mesmo espaço com os colegas e um deles acabar tendo que ir embora. E aí as duas chegaram à conclusão que neste momento do jogo é muito melhor acompanhar a Isabelle, porque assim eles teriam 4 votos e sem ela eles só teriam 4 votos e não teriam força para mandar alguém direto pro paredão. Aí a Alane diz, mas mesmo assim a gente ainda está em menor número. Aí a Alane acha que esse poder da Pitel também tem alguma coisa a ver com o poder da Raquel e que as duas vão ter que entrar em consenso em alguma coisa. E amanhã eles vão descobrir que não tem nada a ver com isso. Aí as duas concluem, porque elas não sabem ainda, que se for desse jeito, é uma delas que vai acabar caindo no paredão. E que apenas a Isabelle do lado deles não corre risco de ir para esse paredão ainda. E o pior, não corre mesmo. É a única ali que pode dizer que não vai bater neste paredão. Porque os outros 4, praticamente todos estarão lá de alguma maneira. Ou vão pela indicação, ou vão acabar sendo votados. Aí a Fernanda começou a conversar com o Bila, se retirou da festa. Aí o Bila começou a chorar de novo, que ele não aceita que ele recebeu o alvo da Plantana. Aí a Fernanda fala que a Plantana não ia dar uma mira para Isabelle, porque as duas são amigas desde o primeiro dia que elas entraram juntas no BBB.
Aí a Fernanda diz que a Plantana não sabonetou quando ela deu uma mira pro Bila, porque ela e a Isabelle são amigas e que até combinaram de uma ficar na casa da outra e de fazerem viagens para Parintins. Só que o Bila ficou ali sem aceitar que ambas estão de lados opostos nesse jogo e que uma hora elas vão precisar se votar. Aí a Fernanda disse na cara do Bila que essa hora nunca vai chegar para Isabelle e para Plantana, que as duas vão sempre querer estar evitando votar uma na outra. Aí a Fernanda lembrou que o Bila, que mesmo a Plantana estando ali do lado deles, jogando junto com eles, a Plantana vota primeiro neles antes de cogitar a ideia de votar na Isabelle. Aí o Bila quis saber então por que as coisas para ele têm um peso diferente, por que julgam as atitudes dele de uma maneira diferente, de uma maneira mais pesada do que o dos outros. Aí a Fernanda falou pro Bila que ele sempre deixou claro, quando ele entrou no BBB, que ele não foi lá para fazer amizades e que ele não é amigo de ninguém. E que não sendo amigo de ninguém, ele é obrigado a tomar um dos lados. E que isso acaba também criando essa imagem nele. Aí a Fernanda também diz que o Bila não pode falar da Alane, ou se ele falar com a Alane e deixou de falar com ela, isso acaba virando motivo de incômodo ali. Porque se a Lady fizer a mesma coisa de conversar com a Alane, ninguém vai dizer que isso é errado, que isso é ruim. Aí a Fernanda disse para ele que isso acontece porque tem a diferença nas amizades. A Lady e a Alane, de uma certa forma, entraram juntas também no programa. Estavam juntas ali nos primeiros dias. E o Bila não estava. Por isso que pro Bila falar com a Alane é um peso diferente e ele falar e a Lady, aliás, falar com a Alane é outra coisa. E aí a Fernanda disse que essa amizade já surgiu antes deles se juntarem por uma conveniência de jogo. Aí o Bila começou a reclamar que ele já tá cansado do BBB. Aí ele diz que ele quer mesmo ir pro paredão, que ele não aguenta mais aquilo e que ele vai mesmo pedir pra sair e tal. Aí a Fernanda jogou na cara dele que respeito não é algo que se pede, mas é algo que se impõe. Aí a Fernanda lembra que ele também já fez muita fofoca ali dentro, que ele também já fez muita coisa errada. Aí ela lembra que ele fez fofoca com o Rodriguinho, que ele contou coisas dele pro Rodriguinho, que o Rodriguinho levou pra elas. Aí o Bila começou a questionar o Buda sobre essas histórias, perguntou o que seria uma fofoca. Aí a Fernanda disse que uma fofoca é justamente essa, ele ter contado uma história pro Rodriguinho, aí o Rodriguinho contou pra elas, e que o Bila ter contado pro Rodriguinho acabou sendo uma fofoca, porque elas souberam através de outra fonte. Aí o Bila disse que para ele é muito difícil o convívio ali na casa do BBB, que ele realmente não tá aguentando, que ele quer mesmo sair do BBB, porque o BBB não é para ele. Aí depois a Pitel começou a falar, começou a conversar com ele. Aí a Pitel falou que foi o próprio Bila que tomou a iniciativa de se afastar das pessoas. O Bila continuou reclamando que qualquer atitude dele continua sendo mal vista lá dentro, porque sempre pode gerar uma piada, porque sempre pode gerar alguma coisa, um mal entendido. Aí a Fernanda diz que no caso dela, ela tem ciúmes mesmo do Bila, que ela pega no pé dele porque ela não gosta de ver ele conversando com outras pessoas e diz que ela não gosta de dividir as amizades dela com ninguém. Aí a Pitel falou uma coisa semelhante também, e ela falou que em nenhum momento o Bila disse que ele gostava de conversar com a Alane e com a Bia, e que ele sentiu que ele deveria se afastar das duas porque ele quis, não porque ele foi forçado a isso, não porque as pessoas reclamaram disso. A conversa dele, gente, é muito repetitiva, é um looping eterno que não sai do lugar, é mais do mesmo. O ponto central disso tudo
é que o Bila tá se sentindo rejeitado pelos gnomos, tá começando a sentir o peso do jogo caindo em cima dele, e aí ele acaba se prejudicando no meio disso tudo. O Bila, ele tentou fazer um jogo que pra mim não foi nem um pouco eficiente. Eu achei que foi um jogo muito burro, inclusive, porque ele acabou criando uma imagem contrária a ele mesmo. Aí depois ele revelou para Fernanda que ele tem uma estratégia por trás das conversas que ele tem com a Alane, com a Bia. Ele revelou, por exemplo, que quando ele conversa com a Alane sobre balé ou sobre coisas do Pará, ele faz isso para se aproximar dela, para ela conversar com ele, e assim, no meio de uma coisa e outra, ela acabar liberando uma informação aqui, uma informação ali. E aí a Fernanda diz que é esse tipo de conversa que faz gerar empatia no entorno dele, que faz as pessoas gostarem dele. Aí o Bila diz que ele realmente tem essa estratégia de se aproximar, e ele faz isso sem necessariamente falar de jogo, porque assim ele consegue evitar que as pessoas cogitem na possibilidade de votar nele. Aí ele admite que ele fez essa mesma estratégia também com a Bia, mas que ele não consegue fazer essa estratégia com a Plantana. Provavelmente, eu acho que é porque os dois ficaram dentro do programa, diferente da Bia e da Alane, que são do outro lado, e ele só estava tentando se aproximar. Aí depois ele admite que ele ainda queria ficar com a Plantana outra vez. O mais do mesmo, o looping dele é o mais do mesmo, é chato pra caramba. Aí depois, a Plantana, lá na festa, lembrou que o Bila se sente muito mal com tudo o que falam dele e que por isso ele acaba se colocando nesse lugar de rejeição, que as pessoas acabam virando as costas pra ele. E a Plantana tá certo. Aí a Lady falou pra Plantana que tudo incomoda o Bila, qualquer coisa que falem sobre ele, qualquer coisa que falem sobre o jogo dele, qualquer coisa que o envolva direta ou indiretamente, ele já fica incomodado. Aí a Plantana lembrou que ela chegou a chorar quando o Bila acabou com ela, e depois ela disse que essa indiferença dele fez muito mal para ela. Aí a Raquel falou que antes dela precisar votar na Plantana, antes dela precisar votar na Lady, ou na Fernanda, ou na Pitel, ela vai votar no Bila, que o Bila é a opção de voto dela. Lembra lá naquela informação no começo do vídeo? Pois é, tanto a Raquel quanto a Lady disseram a mesma coisa, que o Bila é uma opção de votos dela agora, não é pra frente, é pra este momento. Aí a Plantana diz que ela não ia dar uma mira para as pessoas que estão do lado dela e que ela também não ia dar uma mira para Isabelle, mesmo as duas estando em campos opostos. Então, para qualquer outra pessoa da casa, ela poderia dar essa mira, ela poderia fazer a estratégia que ela quisesse fazer. Aí depois começou o movimento que acabou deixando as coisas bem esquisitas ali, né? O Bila foi conversar com a Alane e começou a chamar a atenção dos dois lados. A Alane falou pro Bila que ela se surpreendeu com a Plantana dando uma mira pra ele, porque os dois ficaram dentro do programa. Aí ele disse que ele esperava isso da Bia, porque a Bia poderia fazer, porque afinal eles estão em campos opostos, mas que ele não esperava isso da Giovanna. Aí o Bila disse que ele olhou pro Davi no momento que ele recebeu a mira e que ele acabou rindo dessa situação. Não foi isso que eu assisti na televisão, mas enfim, é o Bila que tá dizendo. Aí a Alane disse que ficou muito estranho a Plantana passar do amor pro ódio muito rápido, assim, no estalar de dedos. Aí o Bila disse que ele não odeia ninguém lá dentro, que ele não faz isso e que de fato não havia amor ali entre ele e a Plantana, era apenas aquela coisa mesmo de aproximação. Aí o Bila diz que ele consegue entender que ele vai ser votado pela Alane, que ele vai ser votado pela Bia, porque ambos estão em lados opostos desse jogo, mas ao mesmo tempo ele não consegue entender, ele não tolera que isso venha de pessoas que estão do mesmo lado dele. Aí a Alane então pergunta pro Bila por que ele acha que as coisas são complicadas para ele ali dentro.
Aí o Bila responde que é pelo convívio. Ele diz que o convívio dentro da casa é muito difícil para ele lidar, que ele não consegue lidar muito bem com isso. Aí a Alane disse, mas eu te acho tão tranquilo, eu acho que você não causa tantos problemas aqui dentro. E ela falou, pelo menos é o que eu estou observando de você. Aí o Davi tava de longe, ele acabou sentando no sofá, ele ouviu a Alane dizer que ela dava coraçãozinho pro Bila no queridômetro, essas coisas aí. O Davi ficou observando essa atitude, essa conversa da Alane e do Bila. E não foi só ele, o Matheus também estava junto no sofá. Aí eles ficaram intrigados com isso. Aí o próprio Buda também ficou bastante intrigado. O Buda, a Leide e a Pitel observaram essa conversa do Bila com a Alane. Aí eles especularam o que é que o Bila estava conversando com a Alane. Aí o Buda falou, eu espero que ele não esteja falando de jogo com ela. Aí o Buda também e as meninas também fizeram a mesma coisa, disseram a mesma coisa. Eu espero que ele não esteja falando das nossas estratégias. Aí o Davi e o Matheus foram trocar de roupa, se retiraram da festa e os dois comentaram dessa proximidade da Alane com o Bila. Aí o Davi falou pro Matheus que tem uma estratégia nas pulseiras que a Plantana deu. E ela fez isso com o Bila justamente para ele colher informações do lado deles. Aí o Matheus concordou com isso. Aí o Davi disse que a Alane estava caindo muito fácil no papinho do Bila, porque ela estava falando de queridômetro, ela revelou que ela estava dando coraçãozinho para ele, essas coisas mínimas de jogo. O Davi ficou bem chateado com a Alane. Aí o Davi também falou pro Matheus que ele percebeu que o Bila se sentou atrás do sofá para ninguém ver ele conversando com a Alane e que o Bila fez isso de malandragem. Tanto ele quanto o Matheus dizem que o Bila é muito malandro. Aí o Davi estava pé da vida, sai e vai chamar a Alane para eles conversarem sobre o Bila. E aí ele chama a Alane e enquanto a Alane estava terminando a conversa com o Bila, o Davi foi conversar com a Isabelle. Aí o Davi contou para a Isabelle que essa aproximação do Bila com a Alane é só uma estratégia que os gnomos tiveram de colher informações e levar para o grupo deles. A Isa ficou espantada quando ela ouviu essa informação. Aí o Davi diz que botariam a pulseira nele. Aliás, o Davi disse que botaram a pulseira nele justamente para pensarem que eles não estão jogando juntos, quando na verdade eles estão jogando juntos e que isso tudo é uma armação. Aí ele falou para Isabelle que a Alane caiu na conversa do Bila muito fácil e chamou ela de lerda. Aí depois a Alane entrou, eles foram conversar lá na despensa. Aí o Davi perguntou para a Alane se ela estava falando de jogo com o Bila. Ela disse que não, que ela não falou. E ela contou que ela estava conversando sobre a Fernanda, que a Fernanda implica com as amizades do Bila, que a Fernanda não gosta que o Bila converse com ela, que o Bila converse com a Bia, essas coisas. O Davi diz para ela ter muito cuidado, porque colocaram a pulseira nele apenas para colher informações e levar para o outro lado. A Alane nega que ela tenha falado ou dado qualquer informação de jogo deles pro Bila. Mas aí o Davi diz que a Alane não tem maldade, que a Alane faz tudo de bom coração e que o Bila se aproveita disso. Aí pronto, ele meio que deu um pito na moça, ela disse que não falou nada demais. O Matheus concordou também com esse pito que o Davi deu na Alane. A Alane então começou a perceber que realmente tinha alguma coisa estranha. Aí o Davi saiu da despensa, foi lá pro quarto das fadas se preparar para dormir e a Isabelle falou com ele, e a Isabelle falou que ele não pode querer controlar as amizades da Alane. Aí o Davi eu já tava bem pé da vida por causa dessa coisa de jogo. Aí ele falou que tem uma estratégia do pessoal dos gnomos por trás disso, que eles estão fazendo isso basicamente para colher informações dele.
Aí ele começou a falar sobre o que um líder faz. Ele disse que um líder não é só indicar e mandar uma pessoa para o paredão. Ele falou que um líder tem que estar ligado em tudo que está rolando na casa. Nesse momento, o Davi praticamente disse que ele é um líder ali dentro. E de fato ele é, pelo menos das fadas, ele é o líder. Aí ele diz que o outro lado não tá para brincadeira, porque é um jogo que tá valendo 3 milhões de reais e que se eles não se ligarem, vão cair 3 deles no paredão. Aí ele fala com a Isabelle e diz assim: parece que você tá dormindo no ponto, você não pode dormir no ponto. Aí ele reclama que a Isabelle parece que ela não quer falar sobre jogo, porque eles já chegaram no top 12, que semana que vem vai ser o top 11 e que logo vai chegar no top 10 e que parece que ela tá dormindo. E não é só ele que tem essa imagem da Isabelle, a gente tem essa imagem, porque ela se recusa a falar de jogo, ela se recusa a jogar. Aí o Davi disse pra Isabelle que ela não é prioridade da Plantana, e que a Plantana colocou o Buda e a Pitel no VIP dela, 2 pessoas que já colocaram a Isabelle direto no paredão. Ele falou muita coisa sobre jogo pra Isabelle. Aí a Isabelle, quando ele saiu do quarto, começou a ficar pensativa e ela ficou pensando assim e depois ela falou pra ela mesma, ela não sabe o que fazer. Então, se ela não sabe o que fazer, eu tenho uma sugestão. Faça o jogo. Vá lá jogar com o Davi, vá lá jogar com as fadas, mas faça alguma coisa. Não fique parada, porque aí vai ser pior. Aí, lá no quarto do líder, a Raquel e a Giovana começaram a achar estranho o comportamento da Pitel e da Fernanda. As duas disseram que a Fernanda e a Pitel nunca estão contando as coisas para elas e que parecem que elas nunca sabem direito as coisas que estão acontecendo do lado de lá. Aí a Plantana diz que as duas não falam nada para elas. Então como é que elas iam se posicionar com relação a isso? Como é que elas iam se posicionar com relação a qualquer coisa do outro lado se elas não estão sabendo do que está acontecendo? Porque as duas não querem contar nada para elas. E elas têm um ponto, elas têm razão. Como é que você vai se posicionar se você não sabe o que está acontecendo do outro lado? Bom ponto aí para elas, né? Aí veio a prova do anjo, porque o resto da noite foi basicamente só o mais do mesmo, né? Vamos direto pro que interessa. A prova do anjo era uma prova bem simples, era uma prova de tabuleiro, apenas 8 pessoas jogaram, e o vencedor levaria um carro além da imunidade. Aí o Tadeu entrou na casa e explicou que o anjo é autoimune e que ele imuniza mais um. Aí lembrou que a partir de hoje faltam exatamente um mês para o programa chegar na grande final. E ele lembrou que nem todos iam poder jogar. Nesse caso, Ravi, Raquel e Alane ficaram de fora no sorteio. A prova do anjo consistia em um tabuleiro com 10 casas e apenas 2 pessoas iam para a fase final. Os comandos estavam em cards dispostos à direita ou à esquerda, e esses cards poderiam ter comandos positivos ou comandos negativos. A ordem de jogo foi Isabelle 1, Lady 2, Bia 3, Pitel 4, Bila 5, Buda 6, Fernanda 7, Mateu 8. E aí, a prova começou ali. Na primeira rodada, apenas o Bila e o Matheus avançaram. Aí, na segunda rodada, a Isabelle, Lady e a Bia ficaram de fora. A Pitel foi eliminada. O Bila não avançou, o Buda avançou 2 casas e a Fernanda não jogou. O Matheus também avançou 2 casas. Na terceira rodada, a Isabelle começou a desabrochar na prova e ela avançou 1 casa e escolheu o Buda para não jogar. Aí a Lady avançou 2 casas, a Bia avançou 1 casa e escolheu a Fernanda para não jogar. Aí o Bila avançou 1 casa e o Matheus não avançou nada e ficou parado ali. Na quarta rodada, a Isabelle não avançou, a Lady ficou sem jogar a próxima rodada, a Bia não avançou,
O Bila ficou sem jogar a próxima rodada. O Buda ficou sem jogar a próxima rodada. E a Fernanda avançou uma casa e eliminou a Bia da prova. Aí o Matheus avançou 2 casas. A Fernanda estava com tanto ranço que ela não percebeu que ela poderia ter eliminado o Matheus, que já estava muito avançado nesse momento. O Matheus já estava na casa 7. O cara estava avançadíssimo, mas ela preferiu tirar a Bia de lá. Depois não reclama porque perdeu a prova, né? Aí na 5ª rodada, a Isabelle avançou mais uma casa, a Leide, o Billy e o Buda não jogaram, a Fernanda avançou uma casa e o Matheus avançou 2 casas, chegou na casa 9. Aí na 6ª rodada, a Isabelle começou a desabrochar de novo, avançou 2 casas, a Leide avançou 2 casas, o Bila avançou uma casa e escolheu o Matheus para não jogar a próxima rodada. Aí o Buda avançou uma casa, a Fernanda não avançou nada e o Matheus não jogou. Na 7ª rodada, a Isabelle avançou 2 casas e empatou com o Matheus na casa 9. Aí a Leide ficou sem jogar, a Leide ficou na mesma posição, o Bila avançou 2 casas, o Buda saiu do jogo, a Fernanda avançou 2 casas e o Matheus ficou sem jogar a próxima rodada. E aí na 8ª rodada, a Isabelle avançou 2 casas e chegou na grande final da prova do anjo. Aí a Leide avançou 2 casas também, o Bila ficou sem jogar a próxima rodada, a Fernanda avançou 2 casas e o Matheus não jogou, simplesmente assim. Tá um pouquinho desincronizado. Aí na 9ª rodada, a Leide ficou sem jogar a próxima rodada, o Bila não jogou, a Fernanda avançou 2 casas e inclusive nesse momento ela disse que isso não seria suficiente. Aí o Matheus avançou 2 casas e também chegou na final da prova com a Isabelle. Aí todo mundo saiu ali e ficou só os 2. Na reta final dessa prova, eles tinham que pegar as chaves corretas para abrir a porta do carro. Só que o Tadeu disse antes que eles tinham que entrar no carro, pegar a chave e ligar o motor. A Isabelle foi a primeira a jogar porque ela tinha sido a primeira a chegar ali. Aí ela foi no número 5, não abriu a porta. Depois o Matheus foi no número 4 e também não abriu a porta. Aí depois a Isabelle pegou a chave número 2 e não abriu a porta. Aí o Matheus pegou a chave número 3 e aí a porta abriu e ele venceu a prova do anjo e ganhou o carro. Ele estava tão feliz porque ele ganhou este carro, disse que esse carro era para Alegrete, para a mãe dele, que ele ia usar muito esse carro ali e tal. Tava muito feliz. E o próprio Tadeu até disse para ele comemorar, para falar dos atributos do carro e tal. Ele estava meio perdido, que a Isabelle acabou fazendo esse papel. A Isabelle começou a falar dos atributos do carro, né? Aí pronto, depois da comemoração toda, lá vai o Matheus dar o castigo do monstro e escolher as pessoas que iam pro almoço do anjo com ele. O Matheus escolheu o Davi, a Bia e a Alane pro almoço, mas ele ressaltou que o grupo dele já tá bastante formado e estava incluindo a Isabelle nisso. Só que aí, antes do Matheus dar essa escolha, o Davi abraçou o Matheus e disse para ele indicar a plantana para o monstro. Mas o Matheus acabou não fazendo isso. Aí o Matheus deu o monstro lá para a Fernanda, para o Bila. E depois que tudo isso já tinha passado, ele foi se explicar o porquê que ele não deu o monstro para a plantana. Ele falou que ele não precisa se igualar com ela. Aí o Davi perguntou por que ele não tirou a plantana do VIP. Aí o Matheus disse que ele não ia fazer uma sacanagem dessas, porque ela é líder, porque ela tem que aproveitar. Aí o Davi lembrou que quando ele estava no VIP, o pessoal lá do outro lado tirou ele do VIP. Aí ele respondeu que ele não precisa fazer a mesma coisa, que ele não ia se igualar aos outros. Aí lá
depois dessa prova. Antes da gente passar para o pessoal dos gnomos decidindo o voto deles, o Davi insistiu muito nessa visão. O Davi estava muito insistente que o Mateus errou em não ter colocado a Plantana lá. Mas o Mateus continuou batendo o pé e continuou dizendo que ele tinha que fazer o que o coração dele pediu para ele fazer, que ele não ia fazer sacanagem com a menina. Aí depois, o pessoal dos gnomos começaram a armar a estratégia. A Pitel lembrou que se tiver uma dinâmica que exige o consenso das 5 miras, e ela acabou acertando nisso, vai acabar tendo que escolher um nome comum entre eles. E esse nome comum seria a Lady. Aí a Fernanda disse que não é porque tem 4 pessoas que o Bila é obrigado a concordar com essas pessoas. Aí a Lady disse que nesse cenário ela vai de arrasta pra cima mesmo, que ela vai acabar caindo no paredão. E aí eles começaram a discutir as opções de votos que eles têm. Eles chegaram à conclusão que eles vão votar no Davi como primeira opção. Só que eu não ouvi eles falarem da segunda opção. E isso é o que vai contar pra gente neste momento, quando a gente vai falar agora da dinâmica. Antes aí o castigo do monstro, para vocês verem, a Fernanda de princesa e o Bila de sapo. Tava até engraçadinho, vamos ser sinceros. Tava uma fantasia bem legalzinha. Então como é que vai ser a dinâmica? A gente já teve a prova do anjo, que é autoimune e que vai imunizar mais alguém. Amanhã, como é que vai ser a formação deste paredão? A gente vai ter o Mateus imunizando a Bia, pelo que ele falou na festa também, que ele faria isso. Só que a Raquel comprou o poder Coringa e ela vai ter o poder de veto. Ela vai poder vetar a imunidade dada pelo Mateus. Então é óbvio que a Raquel vai fazer valer as 4.000 estalecas que ela gastou nesse poder e ela vai vetar a imunidade para Bia. A Giovana vai então indicar a Bia diretão pro paredão. A Bia estará no paredão. Aí o voto aberto da casa. A casa vai votar apenas nas pessoas que têm a mira. E aí o mais votado vai no paredão. As pessoas que estão na mira, sobrando ali, vão ser a Alane, a Bia, o Davi e o Bila. Porque o Mateus já escapou na prova do anjo. E aí, do restante da casa vai ter que votar nessas 4 pessoas. O pessoal das fadas não vai votar em si mesmo. Então eles vão votar tudo no Bila. O Bila vai de lambuja aí 5 votos. O pessoal dos gnomos, pelo menos 5 pessoas vão votar no Bila também. Eu fico na dúvida se a Raquel ou a Lady vão votar no Bila agora ou se elas vão votar no Davi. Eu acho que elas vão acabar indo no Davi nesse momento das miras, porque eles combinaram o Davi como a primeira opção de voto. Aí no confessionário vai dar o Bila de novo, porque aí vão acabar tendo que votar nele. Aí vai ser o Bila, muito provavelmente, os 5 votos das fadas, mais a Lady, mais a Raquel. Bila vai acabar indo pro paredão. E no consenso, que ali o Bila vai ter que definir junto com o Mateus, junto com o Davi, junto com a Bia e junto com a Alane, mais uma pessoa pro paredão. Quem eu acho que eles vão indicar aí? O consenso que a própria Pitel falou para eles é a Lady. O Bila não tem nada com a Lady, o Bila com a Lady eles sequer conversam. Então para ele seria muito mais fácil botar a Lady no paredão. E eu acho que é isso que ele vai acabar fazendo, vai na Lady mesmo. Então a gente vai ter um paredão provável entre a Bia, Davi, Bila e Lady. E aí, vamos ver se isso vai acontecer. Pode ser que a gente tenha aí uma reviravolta na votação. Pode ser, por exemplo, que a gente veja a Alane entrando no lugar do Bila ali no voto da casa. Pode, mas eu acho meio difícil. Eu vou contar pra vocês o porquê. Porque eles não combinaram essa segunda opção de voto. Eles não combinaram de botar a Alane ali. Eles não combinaram isso. E o pessoal ali das fadas vão acabar votando no Bila, querendo ou não. Então,
pode ser que a gente veja o Bila e não a Alane. Mas pode ser que a gente também veja um paredão da Bia com o Davi, a Alane, e aí sim a Lady junto. E aí numa bate e volta dessas, se a Lady escapar, vai pro paredão final as 3 fadas. Agora, se um Davi escapa, aí a Lady realmente não tem a menor chance de vencer o BBB, não tem a menor chance, inclusive, de escapar do paredão final. Ela vai acabar sendo eliminada. Então, hoje a gente ainda vai ter um outro vídeo pra gente comentar aí a repercussão. O Davi não gostou nem um pouco que a Alane continuou conversando com o Bila durante o castigo do monstro. Aí essas coisas acabaram piorando o clima ali entre eles. Depois eles pediram desculpas e tal. Mas isso a gente vai te contar num próximo vídeo. Conto com vocês. Ó, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.